Edna Torquato, eu sou professora de matemática da rede. Estou aqui para rever com vocês as atividades que vocês fizeram no primeiro caderno. Para a gente começar as nossas atividades, nós precisamos retomar o que vocês já aprenderam sobre o sistema de numeração decimal. Quando a gente ouve falar decimal, por que será que a gente tem esse nome? Então, uma ideia é que a gente tem 10 dedos nas mãos. Provavelmente, os matemáticos pensaram nessa quantificação para escolher esse sistema. Outro é que a gente utiliza 10 símbolos. Quais são eles? Vamos lembrar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Com esses 10 símbolos é possível escrever qualquer quantia. Por quê? Porque o nosso sistema ele é também posicional. Quando eu conto mais que 9, exemplo, o que a gente tem aqui? 10. Para eu contar o 10, eu gastei quantos símbolos? 2. Esse 1 mudou na posição em que ele está, ele tem um valor diferente quando eu coloco o 1 na ordem das unidades. Então, isso é o sistema posicional. O 1 na unidade representa uma unidade. O 1 na ordem das dezenas representa uma dezena ou 10 unidades. Então, quando eu componho uma quantia maior que o 10 como 11, eu usei o mesmo símbolo em duas posições diferentes. Em cada posição, ele tem um valor diferenciado. Eu poderia compor aqui qualquer quantidade. O 12, por exemplo, seguindo a sequência, o 13, o 14 e assim por diante. Então, isso é o sistema posicional. Se eu colocar, por exemplo, o 1 em uma posição um pouquinho diferente, olha lá, agora eu tenho 3 algarismos 1s. Que número eu estou formando? O primeiro, nessa ordem, o 1 tem um valor de 100. 100 com mais 10 com mais 1 formam o número 111. Isso é muito importante a gente lembrar que a posição do algarismo faz com que o valor que ele obtenha seja diferente. Por exemplo, se eu mudar aqui e coloquei o 2 no lugar do 1, quer dizer que na ordem das dezenas eu tenho o algarismo 2. Quanto vale esse 2 aqui? 20. Como eu faço a leitura do número? 121. Dando continuidade, eu separei aqui agora 3 fichinhas de cores diferentes para a gente conversar que número é esse que eu estou compondo. Então, eu tenho o 5 na ordem das unidades, o 2 na ordem das dezenas e o 5 na ordem das centenas. Esse 5 da ordem das centenas tem o mesmo valor do 5 da ordem da unidade? Quando eu penso no algarismo 5, eu logo penso 5 quantidades, 1, 2, 3, 4, 5. Esse valor absoluto, ele não muda. Indiferente da posição em que ele está, 5 representam 5 unidades, 5 quantidades. Mas, de acordo com a posição que ele ocupa, ele tem valores diferentes. O 5 na posição das centenas corresponde a 500 unidades. O 2 na posição da dezena representa 20 unidades. O 5 na posição da unidade representa 5 unidades. Como eu faço a leitura ou escrever por extenso esse número? Eu escrevo 525 unidades, que é a mesma coisa que eu somar 500 mais 20 mais 5, que é como o número está decomposto. Então, pensando nisso, para a gente não confundir e sempre lembrar, vamos ver uma coisinha aqui comigo.
a gente já sabe que 10 unidades representam uma dezena. 10 dezenas representam uma centena. 10 centenas representam uma unidade de milhar. E se eu tiver 10 unidades de milhar, eu vou ter uma dezena de milhar. Isso pode ser representado no quadro de ordens. Então, eu separei um outro número ali para a gente poder colocar ele no quadro de ordens. Eu tenho o algarismo 5, o algarismo 4, o 2 e o 5. O quadro de ordens, a primeira ordem é a ordem das unidades. A segunda ordem, a ordem das dezenas. A terceira ordem, a ordem das centenas. As 3 ordens juntas formam a classe das unidades. Mas termina, só posso ter número até 100? Não, ali eu estou vendo que eu tenho 4 algarismos, então eu vou precisar de mais ordens. Que ordens são essas? A unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar, que formam a classe dos milhares. Matemática, a gente tem símbolo, a gente não fica escrevendo esse tanto de palavra. Então, os matemáticos simplificam o máximo possível. Aí a gente tem símbolo para tudo. Para reduzir unidade, a gente usa o U. Dezena, D. Centena, C. Unidade de milhar, o M. Dezena de milhar, DM. Centena de milhar, CM. E aí eu vou começar a representar o nosso número. Eu começo de quem? Da primeira ordem, que é a unidade. Então, eu coloquei o 5 na ordem da unidade. Quem está na ordem da dezena? O 2. Quem está na ordem das centenas? O 4. Quem está na ordem da unidade de milhar? O 5. Então, como a gente faz para ler esse número? Toda vez que eu mudo de uma classe, da classe do milhar para a classe das unidades, eu preciso acrescentar a palavrinha 1000. Aí a gente lê 5.425 unidades. E aí está a nossa leitura por extenso. Escrever por extenso é isso. Representar um número com palavras. Agora que a gente já relembrou um pouquinho do sistema de numeração, eu vou deixar minhas fichinhas aqui e a gente vai pensar na atividade 2. Na atividade 2, vocês tinham 3 imagens para observar e responder algumas perguntas. Então, nessa primeira imagem, o que a gente vê? 3 aranhas. Cada aranha, quantas aranhas? 3. Cada aranha tem quantas pernas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é o total de pernas nas 3 aranhas? Eu tenho alguns jeitos de fazer. Ou eu coloco 8 mais 8 mais 8, que é a mesma coisa que 3 vezes 8, que dão o total de pernas das aranhas, que não vou contar qual é. Vocês é que tem que pensar um pouquinho a respeito. O segundo probleminha já nos traz um tanto de carrinho. E esses carrinhos, eles estão organizados em linhas e em colunas. A gente tem que pensar sempre que a linha está na reta do horizonte. Então, quantas linhas de carro eu tenho? 3 linhas. A coluna, a gente pensa que a coluna está em vertical, na posição vertical. Quantas colunas vocês conseguem observar? 4. Se eu tenho 3 linhas e 4 colunas, qual o total de carros? Precisa de eu contar? Tem gente que pode ter respondido pela contagem, mas a gente tem argumento já no 4º ano para não precisar mais de contar. 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. O terceiro probleminha, ele nos mostra as opções de roupas que um menino tem para sair de casa hoje. Então, ele tem quantas camisetas ou camisas, cada um dá um nome, porque se tem até manga comprida, arrumadinho, a gente já chama de camisa. Quantas opções que ele tem para vestir na parte de cima? 4. E na parte de baixo? 3. Quantas formas ele pode se arrumar para sair? Tem gente que pensa assim, short não combina com
camisa social não pode vestir. Mas em matemática, quando a gente pensa em combinar, a gente não pode pensar se vai ficar bonito, se vai ficar feio. A gente pensa que tem todas aquelas possibilidades. Então, quais são as possibilidades? Eu tenho 4 opções para camisa, 3 opções para calça. Eu posso resolver também por multiplicação. 4 vezes 3. Vocês estão vendo que a resposta eu não vou dar não. Cada um tem que fazer o seu cálculo para descobrir. Então vamos lá. Posso falar um pouquinho agora da terceira atividade que vocês fizeram. Também é um problema matemático, onde aparece a pessoa precisa fazer umas mudanças na casa. Ficou em casa de pandemia, percebeu que tem muita coisa dando defeito, está precisando trocar. Então ela está querendo comprar um fogão, uma geladeira e um computador. Só que ela não tem dinheiro para comprar as 3 coisas de uma vez. Ela foi lá e fez a pesquisa de preço, olhou em tudo quanto é site, pesquisou, encontrou o menor preço de cada produto do que ela quer comprar, claro, né? E aí colocou numa tabela que vocês tinham que olhar. E a gente precisa ver que ela descobriu que ela só pode comprar 2. Conversou lá com o marido e resolveu só tem dinheiro para comprar 2 produtos. Então ela vai descobrir qual dos 2 que ela quer comprar. Então ela tem a opção de comprar o fogão com a geladeira, ela tem a opção de comprar o fogão com o computador e tem a opção de comprar só a geladeira e o computador, deixar o fogão para trocar depois. Então vamos lá. A ideia para ela saber quanto que ela vai pagar por 2 produtos, a ideia é de juntar. Então eu vou fazer com vocês, vou mostrar aqui só o fogão com a geladeira. A gente pode resolver esse problema usando também o quadro de ordens. Então eu escrevi ali, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Por que eu só parei o quadro de ordens na unidade de milhar? Porque eu observei que o preço máximo que ela encontrou, o maior preço, só tem 4 ordens. Então eu não preciso desenhar o quadro todo. Vou lá colocar no quadro de ordens o preço do fogão. Quanto que o fogão custava? R$870. Foi o menor preço que ela encontrou. Quanto que a geladeira custa? R$1.585. Coloquei lá no quadro de ordens. Se eu vou juntar é qual a operação matemática? Adição. Coloco o traço da adição. Olha lá como eu coloquei. Agora nós vamos somar. Se eu tenho 5 unidades com 0 unidades, vão dar 5 unidades. 7 dezenas mais 8 dezenas, 15 dezenas. Eu posso representar 2 algarismos numa ordem? Não pode, então eu coloquei os 5 na ordem das dezenas, 10 dezenas formam uma centena, então reserva 1 para a ordem das centenas. Agora eu tinha 8 centenas com mais uma centena, 9 centenas. 9 centenas mais 5 unidades, 9 com mais 5, 14 centenas. Eu posso escrever 14 na ordem das centenas? Não posso, então eu registro o 4 e reservo 1 para a ordem das unidades de milhar. Assim, a gente tinha uma unidade de milhar com mais uma unidade de milhar, 2 unidades de milhar. Quanto que ela vai pagar para comprar o fogão e a geladeira? R$2.455. O problema ainda pedia um pouquinho mais de vocês. Ele queria que você colocasse esse valor arredondado. O que significa em matemática arredondar? É você pensar 2.455. Está mais perto de 2.500 ou de 2.400? Se passou de 50, 55. Quer dizer que para fazer a próxima centena, faltam 45 unidades. Então ele está mais próximo de quem? De R$2.500, que seria a resposta desse problema. Então você tinha que proceder da mesma maneira para encontrar as outras possibilidades. Aí ela vai ter como comparar e saber se o dinheiro dela dava para comprar. Tudo bem? A quarta atividade já exigiu de vocês análise de imagem. Então, na nossa atividade, para começar, né, aparecem 4 pessoas. Nós temos lá a Maria, que tem 86 quilos, o Antônio, 66,7 quilos, o Felipe, 18 quilos e a Estela, 7,6 quilogramas.
Quando a gente olha para a imagem, dá uma vontade de comparar a altura, porque a gente logo percebe uma diferença de altura entre os personagens desse problema. Só que, na verdade, o que eu tenho de informação não é a altura, são os quilogramas, que é a massa da pessoa. Então, o que eu posso falar? Que expressão que eu posso escrever que seria correto? Eu posso falar que Maria é mais pesada do que Antônio? Posso, porque a gente não tem vontade não, porque o Antônio é mais alto, mas a Maria é mais pesada, porque eu tenho que ficar atento com o quilograma. Então, isso é que é legal da matemática, porque eu tenho que ler o que está me pedindo. O grande problema da gente é que a gente olha para a imagem e esquece de ler o que está falando. Então, a leitura é muito importante, senão eu vou escrever errado. Eu posso falar, por exemplo, que o Felipe, ele pesa mais, ele tem uma massa maior que Estela, mas é menor que Antônio. É verdade? É verdade. Eu posso falar que a Estela é a mais levinha de todas. Olha lá, ela ainda é uma bebezinha. Prestem atenção. Por isso, eu tenho que pensar o que eu vou falar em relação ao que está me pedindo. Nessa imagem, só me pediu quilograma. Vocês tinham que escrever frases a respeito do prédio, da altura do prédio e da temperatura das cidades. Então, você tem que ficar atento à leitura. A informação da leitura é muito importante. A quinta atividade propôs para vocês analisarem um mapa do bairro onde Mariana mora. Então, quando a gente vê o mapa do bairro de Mariana, nós vemos muitas ruas, muitos cômodos, muitos lugares públicos, coisas de comércio que estão marcados no mapa dela. E ela vai usar isso como referência. Então, por exemplo, quando a gente olha lá em cima na Avenida A, o que a gente tem de cômodo de comércio, né? De local público, né? Lá tem a escola e tem a igreja. Então, eu posso dizer que a escola e a igreja estão na mesma rua? Estão, porque elas todas duas estão viradas para a Avenida A. Quando a gente vê a Rua 7, o que está na Rua 7? A Rua 7 tem o hospital. O hospital é um ponto bom de referência, porque todo mundo precisa saber onde fica o hospital no seu bairro, se tem um bairro, um hospital no bairro, né? Na Rua 2, o que a gente viu? A Rua 2 tem alguma coisa incomodando ali no meio. Então, quando para e tem uma coisa no meio, ela muda de nome. A Rua 2 é Rua 2 até o quarteirão fechar e ela perdeu o nome. Quando continua do outro lado, ela já ganha o nome de Rua 4. Embaixo nós temos a Avenida B. O que tem de referência na Avenida B? Ah, tem um shopping center. Opa, esse bairro que Mariana mora é bastante chique, né? Nem em Itabira temos um shopping center, mas no bairro de Mariana tem. Tem shopping center, tem banco. Então, Mariana usa algumas referências para dizer onde ela está. E a gente tem que localizar isso. Ela falou que a minha rua está entre a Avenida A e a Avenida B. Então, ela está entre. O que é estar entre? Tem que estar entre as duas, no meio. Depois ela usou de referência, está entre a Rua da Locadora e a Rua do Hospital. Aí só sobra uma rua para ser onde é a localização da casa de Mariana. Não vou contar qual, vou deixar vocês descobrirem, né? Então, hoje a gente encerra por aí nosso encontro. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau!